Fala galera, bom dia. Vamos começar mais um treino. Hoje nós vamos fazer um treino diferente. Hoje nosso foco vai ser o ciático. Então, se você tem aquela dorzinha que reflete aqui, ó, vai fisgando até a perna, até lá embaixo. Hoje esse treino é para você. Então, toda vez que você sente esse desconforto, pode ser dois pontos. Pode ser o ciático, apenas uma inflamação no ciático, na região da coluna, aqui no L5, S1, ou pode ser um músculo piriforme, que é um músculo que ele está localizado mais ou menos aqui, assim, ó. Então, ele sai daqui, ele faz esse processo aqui, ó, e vem para essa região aqui do osso do trocânter, né, o osso do fêmur. E esse músculo, quando ele é tensionado, principalmente pessoas que trabalham muito tempo sentado, sentem essa dor. Então ele fica, toda vez que senta, nossa, qual é o momento pior? O momento pior é o momento que eu estou sentado. E aí quando eu levanto, dá aquela fisgada e às vezes ela reflete. E aí você tem, às vezes a pessoa está tão inflamada que a pessoa tem dificuldade de pisar, né, botar o calcanhar firme no solo, porque o trajeto ele vai até o final. Então, esse ponto é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, foi um exercício mais tranquilo. Tem que usar bastante a respiração para poder a gente baixar nosso sistema. A gente está um sistema simpático, né, que é o sistema de alerta, para o parasimpático, que é um de calma, de relaxamento, porque, consequentemente, você vai aliviar mais essa dor. A sua percepção de dor ela vai diminuir. E com os exercícios, vai dar um alívio maior ainda. Claro que isso é um processo de você fazer, né, por algumas semanas, né, 2 ou 3 semanas, mas a tendência é que nos primeiros exercícios, né, nas primeiras horas, já dá aquele alívio. E outro ponto é você corrigir essa questão de você ficar muito tempo sentado. A gente fala muito aqui com os alunos, do aluno trabalhar 40 minutos, e levantar e ficar 20 minutos, 15 minutos andando para um lado para o outro, para fazer essa mudança de postura. Outro ponto é que você pode fazer um trabalho de caminhada lá onde você trabalha mesmo. Então, ficar andando para um lado para o outro, porque a caminhada, já tem estudos mostrando que a caminhada é uma excelente estratégia para a gente trabalhar a dor na coluna, como um todo. Inclusive a corrida. Antigamente, os estudos de antigamente falavam que a corrida machucava a coluna. Então, se você tem um problema na coluna, você não pode correr. Só que hoje os estudos mostram o contrário. Mostra que há uma preservação da sua coluna quando você corre. Então, é outro ponto que tem mudado a literatura nos últimos tempos. Beleza? Então, nós vamos fazer... Deixa eu só pegar minha cola aqui, para eu decorar os exercícios. Outro ponto é a gente trabalhar o corpo como um todo. O nervo ele vai sair dessa região aqui e percorre até a ponta do pé. Então a gente tem que trabalhar toda essa estrutura, não só aonde dói, porque isso vai dar um relaxamento mais global. Beleza? Então nós vamos começar com o exercício sapo, que é um exercício muito bom a gente trabalhar essa questão. Então nós vamos ficar em 4 apoios. Ó, só que você vai dobrar um pouquinho a perna, o pé, ele vai ficar deitado. Ele não vai ficar assim, ele vai ficar deitado. Eu vou ficar de costas, ó, dessa forma aqui. Então, aqui, posicionado, e aí eu vou fazer a respiração e vou me jogar para trás, sem flexionar a coluna. Eu vou até onde me sinto confortável e onde a dor não piora. Então, hoje nós estamos com dor no ciático. Então, vamos mobilizá-lo. Empurro para trás, mantendo o padrão. Não existe aqui flexão de coluna. E eu vou fazendo, mobilizando, bem de leve, soltando o ar, ó, puxo o ar aqui, solto. Esse é o primeiro, a gente chama de sapo na literatura. É uma excelente estratégia para você trabalhar a mobilidade do seu quadril, mas também a gente mobiliza o ciático. O outro exercício, nós vamos ficar barriga para cima, a gente já passou esse exercício aqui, seguro aqui, vou deixar o tronco um pouquinho fletido, e aí vou estender, ó, no máximo que eu consigo,
estendo e volto. Não é isso, tá? É controlado. Ó. E volto. E volto. Faço 6 movimentos. 1. E aqui eu seguro e faço com o pé, ó. Só com o pé. Fazendo a respiração e desfaço. O outro ponto. Fiz 6. Paro lá em cima. E desço. Esse é o segundo exercício. E o outro exercício, a gente vai entrar nessa, vai ficar nesse mesmo posicionamento. Você pode usar uma toalha, eu vou usar uma faixa elástica, mas você pode usar uma toalha. Você segura, vai colocar aqui embaixo do seu pé, ó, né? Vai cruzar a perna, ó, cruzei a perna, fiz esse movimento. Seguro aqui, ó, e vou mobilizando aqui, ó. Ou você coloca aqui, ou você coloca atrás da outra perna aqui, que está mais atrás, que aí você vai tensionar mais. Mas aí depende muito do seu nível de dor. E muita gente vai suportar mais aqui. Mas você pode fazer aqui que fica um pouquinho mais, vai sentir um pouquinho mais. E aí você mobiliza. Apoiar no chão, bem leve. Não é isso. Tá? É, ó, controlado. E aí, troca o lado. Então, novamente, cruzo a perna. Você pode fazer com essa perna aqui ou com essa perna aqui, que é o mais indicado. Tá? Então, cruzei, seguro, e aí mobilizo. A tendência é, já nesses primeiros, você usando a respiração correta, fazendo de leve, sem pressa, que a dor começa a ceder ali aos poucos. Porque é muito rápido essa mobilização para fazer efeito. Então você já tem um alívio um pouquinho melhor. Então é muito bom, a gente passa muitos exercícios aqui para casa, os alunos fazerem em casa. E aí eu digo, vocês fazerem já em cima da cama. Acordou de manhã, não precisa doer. Estava doendo ontem. Não precisa doer para você fazer os exercícios. Já começa a mobilizar. Porque você vai te dar um alívio muito grande e não vai deixar voltar. E aí, com os exercícios, os outros exercícios, né, você vai fortalecer mais o glúteo, fortalecer mais a região da perna e essa dor, a tendência é desaparecer. Vamos lá de novo? Sapo, cotovelo no chão, bem tranquilo, puxo o ar pelo nariz, mobilizo, e volto. Bem tranquilo. Novamente, lá em cima, funciono, estico. Deixo lá em cima e 1, 2, ponta do pé, 3, 4, 5, 6. E desço. O outro lado, tendo o máximo que eu consigo. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Deixo lá em cima e mobilizo lá em cima, bem de leve. Mantendo a respiração, não trava a respiração, deixa fluir. Tá? E desço. Agora, alongamento. Uma mobilização com alongamento. Coloco a toalha ou a faixa elástica na perna que está a perna que está em cima, ela fica livre. Vamos fazer na de baixo. E aí você vai mobilizando. Controla. Toda vez que você puxa para você, você solta o ar. Cruzei. Seguro firme a toalha, o pano. Muito bem. Mais uma. Nesse momento de dor, os nervos eles não gostam muito de serem alongados. Então, se você faz um alongamento muito amplo, com muita extensão, com a perna esticada, por exemplo, esse aqui, por exemplo, faz um desse aqui, ó, você vai aumentar a dor, porque você está esticando o nervo. Então, é melhor você mobilizá-lo do que você alongar. O nervo ele não gosta de alongamento, somente quando está com dor, né? E aí você vai... É igual você esticar uma liguinha. Então, você sempre tem que ter esse cuidado. O alongamento ele tem que ser sutil e não pode ser de alongamento como se você estivesse fazendo aquele stretching, esticando, pegando o nervo. Ele não vai gostar disso. Então, no momento de dor, não é recomendado. Vamos lá de novo. Vamos fazer a última mobilização dessa série. Então, vou soltar lá atrás. Ó, eu não faço isso. Eu daqui, ó, é bem sutil, ó. Leves movimentos de balanço. Segura um pouquinho lá, uns 2 segundos lá atrás e volta. Vai ajudar demais essa dor que você tem. E aí vamos aqui de novo no outro. Alongo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro lado. Seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Alongamento do piriforme. Seguro. Bem de leve. Outro. Muito bem. Essa é a primeira série, galera. Nós trabalhamos, mobilizamos, melhor dizendo, o nervo ciático em pontos diferentes, em movimentos diferentes, a gente mobilizá-lo como um todo. Agora a gente vai fazer um trabalho
um pouquinho mais direcionado para a coluna toda. Então a gente vai direcionar para o quadril e para a coluna como um todo. Porque a gente vai mobilizar no geral. A dor no seu ciático, mas você pode estar sentindo um reflexo, por exemplo, da cervical, porque você tem uma retificação cervical e está deixando sua coluna com mais pressão. Então a gente vai mobilizar a coluna como um todo. Então o primeiro ponto que a gente vai fazer, vamos fazer um alongamento no banco. Por exemplo, para você que está no escritório, não consegue fazer fora, tem que fazer sentado, para não chamar atenção. Então você vai cruzar a perna aqui, ó. Eu não vou ficar relaxado assim, não vou ficar assim, eu vou ficar posturado, achar uma posição mais neutra possível da coluna, tá? E eu vou só à frente, ó, levemente. E aí aqui eu conto 10 respirações, 6 respirações, 20 respirações, o quanto que você conseguir ficar. E volta. E aí você pode mobilizar várias respirações forçadas aqui. E volta. É bem sutil. E volta. Mas nada impede também de você fazer um movimento. 6 a 8 movimentos você pode fazer. Tá? E aí você vai fazer basicamente o que a gente fez lá no chão, só que sentado. Então você está mobilizando também. Então, posturado, puxo o ar pelo nariz, olhando para frente, vou. Solto o ar. A primeira eu vou fazer em movimento. E volto. Cruzo no outro. Eu posso posicionar aqui, ó, meu braço, empurrando minha perna para baixo. Você fazer uma tensão maior. E aí você vai projetar o bumbum para trás, vai empina o bumbum para trás. E aí você vai tensionar mais ainda e vai conseguir um pouquinho mais de amplitude para você mobilizar essa dor. Então esse é o primeiro, alongamento sentado. E aí depois você vem no banco, posicionado. Não, primeiro no chão, depois no banco de novo. No chão, nós vamos fazer o gato, que é um exercício para mobilizar toda a coluna, da cervical até a lombar, só que a gente vai fazer com o movimento sentando nos calcanhares, diferente do que a gente faz normalmente. Então, ó, vou fazer o movimento soltando o ar lá embaixo. Quando eu estiver voltando, ó, ao invés de eu só voltar normalmente, eu vou sentando meus calcanhares. Então, empurro e volto. 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 Puxo o ar. Solto. Empurro lá atrás, empurro o chão. E sento os calcanhares. Volto. Esse é o segundo. Esse vai mobilizar toda a coluna. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais o quadril. Vai fazer com cócoras, só que a gente vai fazer apoiado. Pode fazer no solo? Pode, mas vamos fazer apoiado para a gente tirar um pouquinho a tensão da região lombar. Já que a gente já está com dor, a gente não vai forçar tanto a região lombar. Então a gente vai fazer apoiado. Então você apoia, ó, abraça uma parede, a cama, a cadeira. E aí faz esse movimento. Oscila para um lado, oscila para o outro. Tirando a tensão. Joga para um lado, joga para o outro. Ah, não consigo ficar nessa amplitude. Não tem problema. Fica na amplitude que você consegue. Não tem problema. A gente sempre vai fazer a demanda que o corpo suporta naquele momento.
Então você não vai forçar nada. E nesse momento, se você forçar demais, você vai sentir dor. Vai piorar a sua dor. Então, de novo, posturado, olhando para frente, empurro, volto. Empurro, volto. Solto o ar lá na frente. Empino o bumbum. Empino o bumbum. E agora eu vou segurar aqui na frente. Ó. Muito bem. Volto. Volto. Você vai sentir essa região aqui, ó. E agora, segura. Muito bem. Gato. Eu posso fazer também aqui com os pés dobrados, tá? Os dedos dobrados. Vou soltando o ar até sentar. E volto. Então aqui eu puxo o ar, ó. Puxei o ar. E vou soltando. Até sentar. E aí você vai mobilizar toda a sua coluna com um movimento um pouquinho mais, um movimento aumentando a amplitude, empurrando o seu quadril para trás. E aí você mobiliza o seu quadril também. E muitas vezes sua atenção ela não está na lombar, ela está no quadril. Mas, como o quadril está colado na lombar, acaba refletindo. Então, muitas vezes você estou com dor no ciático, tá? Muitas vezes é a rotação do seu quadril que não está, você está perdendo a rotação do quadril, por exemplo, principalmente a rotação interna. E aí você tem que fazer um trabalho de terapia manual, um trabalho de exercício para abrir espaço para poder você não perder essa rotação de quadril. Os estudos mostram que quando a gente vai perdendo, vai tendo problema na coluna, a primeira rotação que a gente perde é a rotação interna. A gente tem que estar sempre atento quando a gente vai avaliar um aluno com lesão na coluna, no quadril, para ver se ela está perdendo se ele está perdendo essa mobilidade de quadril. Por exemplo, devido à minha lesão, a mobilidade desse quadril de esquerdo ele é muito limitada, a rotação interna, por causa da minha lesão. Sentado, puxo o ar pelo nariz, solto pela boca e empurro. E agora eu seguro, empurrando o bumbum para trás e respiro. Volto. Outro lado. Ó, a diferença. Olha, você percebe a diferença de amplitude para esse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é devido à lesão que eu tive no quadril de coluna há uns anos atrás. Hoje eu não sinto dor, mas esse trabalho aqui eu sempre faço todos os dias, mobilizando todo o meu corpo para não gerar mais dor. Mas isso aqui, ó, é perdido. Só que eu não posso perder mais, porque senão vai gerar dor. Tanto que o alongamento desse lado aqui, eu sinto muito mais do que o outro lado. Segura agora. Então eu tenho conhecimento de causa. Tanto a parte técnica como o meu corpo também sofre as mesmas dores que todo mundo.
Se a gente não cuidar, a dor volta. Gato. De volta. No outro eu esqueci de fazer o cócoras, né? Conversando. Desci, estabilizo, seguro, faço a leve, tiro um pouquinho a tensão da minha lombar, porque eu estou segurando, e mobilizo para um lado e para o outro. Ou eu posso ficar parado também, não tem problema. Tá? Então, 3 séries de cada um, eu esqueci o cócoras no outro, mas não tem problema. Começando a demonstração. Então, esse é o segundo bloco. O segundo bloco, como eu falei, é para a gente trabalhar de forma global, pensando em mobilizar toda a coluna e quadril. Então, a gente mobilizou toda essa musculatura do sólio pélvico com o trabalho respiratório. Por isso que a respiração é muito importante. Não faça de contravando a respiração. Deixe a respiração fluir e vai te dar um alívio muito maior. Os estudos mostram isso. E quando você trabalha a respiração concentrada, você melhora a sinergia do tronco, do core com o assoalho pélvico, principalmente mulheres. Então, se você tem aquele escape de urina quando espirra, isso não é normal. Isso é devido a uma pressão aumentada nessa região do abdômen. Chama PIA, pressão interna abdominal. É um fator importante para a pessoa que tem dor lombar também, porque ela aumenta a tensão aqui nessa região e as vísceras têm que ir para um lugar, a pressão tem que ir para um lugar, então a pressão vai para cá, ó, e aí pressiona as suas vértebras. Fique ligado. Tô ligado. Agora, a gente vai fazer o último bloco também nessa pegada. A gente vai trabalhar um pouquinho o glúteo isolado, o ostra que a gente já faz aqui há algum tempo. É um exercício que está até recentemente, eu acho que foi ontem que eu estava comentando. O ostra ele está em todo o protocolo de reabilitação de quadril e coluna e joelho, todo, porque é um trabalho de glúteo isolado. Se você não tem um glúteo forte, você vai ter dor no quadril, na lombar ou no joelho, é certeza, porque o glúteo fraco ele não estabiliza na hora que você dá a passada, que você está caminhando ou correndo. Então o glúteo tem que estar forte. Não estou falando de volume muscular, tá? Estou falando de força, de função. Quanto mais você melhorar a sua força no glúteo, melhor a sua função, melhor a sua base, melhor a sua estabilidade de quadril e coluna e joelho. Então vamos fazer o ostra deitado, sem carga, lembrando que a gente está com dor. E aí a gente vai mobilizar aqui, ó, controlando. Mobilizou de um lado, mobilizar do outro. Coxinha. Trabalho mais dinâmico. É outro ponto. Aqui a gente está pensando em dor. Eu estou simulando que eu estou com dor no ciático. Agora, nós vamos fazer a ponte caminhando, a ponte em movimento. Levanta a ponta do pé, ou deixo a ponta aqui, e aí vou fazendo. Quando eu fizer, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou trazer minha pelve para cima de mim e vou mobilizar lá em cima. E aí, quando eu voltar, eu vou desfazer isso apoiado. Então, ó, trouxe, subi,
Quando eu descer, eu vou descer por aqui, ó. Começando daqui, ó. O último vai ser minha pelve. Desço controlando. Ó, tô exagerando para vocês verem. A gente continua pensando em mobilizar, apesar que a gente está pensando em fortalecimento e estabilidade aqui. Mas se tiver problema, pode fazer parado lá em cima. Não tem problema. É, é normal. E agora a gente vai fazer o agachamento de base, que é o agachamento para base para os outros agachamentos. E é mão na coxa. A gente já fez isso lá no início. Joguei o bumbum para trás, ó. Estabilizo. Mantenho o peito alto e volto. Só isso. Aqui eu mantenho minha coluna neutra, faço um agachamento seguro e sem medo. Isso chama agachamento de base. Coloco a mão na coxa e aí eu vou abraçar meu joelho e vou estabilizar aqui, ó. Vou sentar no meu joelho mesmo, apoiado. Tanto que o braço está fazendo força. Ó, e volto. Esse é um trabalho que chama de agachamento de base. E aqui tem base para outros agachamentos, como terra, como o próprio agachamento e outros movimentos saindo dessa base. Eles chamam de agachamento de base. Vamos lá para o osso de novo. Controla o movimento. Freia o movimento na volta. Controla o movimento. Barriga para cima. Mobilizo. Volto controlando. Vou mobilizando bem suave. Faltando ar no movimento. Muito bem. Agachamento de base. Vou fazer agora de frente. Então, a mão na coxa. Jogo a bunda lá atrás. Estabilizo. E volto. Aqui não existe movimento de coluna. A coluna está neutra nesse movimento. Então, a tendência é não doer. Estabilizo e volto de novo. Beleza? Vamos para mais um. A terceira série desse bloco. Então, 1, controlado, 2, 3, 4, 5, 6. Outro lado. 1, 2, 3, controla o movimento. 4, 5, 6, controlando, descendo, controlando. Claro que, por exemplo, mesmo com dor, algumas pessoas suportam colocar uma carga aqui. Se a pessoa suportar, a gente coloca carga. Mas se não, isso aqui já está ótimo para aquele dia. Movilizo, trago a perna para mim, subo, desfaço, trago, ó.
encaixo lá em cima e vou mobilizando a coluna como um todo, ao mesmo tempo que eu estou fortalecendo o glúteo. Desfaço. 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 Mobilizo. Agachamento de base. O último. Estabilizo. Estabilizo. Mais um. Desço, controlando. Cravo aqui, ó. Fecho mesmo. Faço força para trás e para baixo. E volto. Aqui, ó, vai dar uma, por exemplo, vai dar uma, já é uma base, por isso chama de base, para você fazer o terra, tá? O agachamento normal. Então, tudo isso sai dessa base, desse agachamento de base. Beleza? Então, a gente finalizou o treino, bem tranquilo, bem suave. Vê que a gente não suou. Não, se você fez junto comigo, você não suou. Então, a gente vai fazer a parte final, que é a parte de alongamento. Então, a gente vai fazer aquele alongamento que a gente fez no início, só que agora estático. Então, mobilizo, trago para mim e puxo, alongando. Aí, antes de trocar, eu vou deixar cair para o lado. E viro a cabeça para o lado contrário. Deixa alongar. E volto para o outro lado. Aqui, alonga bem. E aqui, ó, jogo para o lado. E relaxa. Vai sentir aqui, ó. Agora, o último, vou abraçar minha perna e vou deixar cair, ó. Então, ó, por cima da outra, abraço, ó, e deixo cair. Pode virar a cabeça ou ficar só aqui, tranquilo. Alonga bem, segura. Fica tranquilo. Depois o último, abraço, os dois. Puxa para mim. Posso fazer o balanceio, ó. E relaxa. Fechou, galera? Então, como eu falei, esse treino de hoje é um treino voltado para o ciático. A gente simulou que a gente está com dor hoje. Então, a gente fez todo um trabalho de mobilidade na região local, na piriforme, ali na região do piriforme, do glúteo. Mobilizamos a coluna como um todo, mobilizamos o corpo como um todo, usamos o quadril, trabalhamos o quadril em alguns exercícios, para a gente ter um alívio geral, global. E você ter uma melhora na sensibilidade da dor, na percepção de dor. Então, por exemplo, se você começou uma escala de 8, uma escala de 10, 0 a 10 e 8, que é a escala EVA, você terminar ali num 5, num 4, ainda com dor, mas um pouquinho de alívio para você passar o dia. E aí você repete o treino amanhã, não tem problema você fazer esse treino 3, 4 vezes seguido na semana, não tem problema, é um treino bem tranquilo,
bem suave, é para mobilizar mesmo a região do ciático. Então, não tem problema de você fazer todos os dias. Não precisa ser as 3 séries, pode ser uma série de cada, uma série ou um bloco de cada. Ó, vou fazer um bloco de manhã, um bloco à tarde, um bloco à noite. A gente está pensando em hipertrofia, a gente está pensando em emagrecimento, a gente está pensando em saúde, a gente está pensando, não que os outros não sejam, tá? Mas estou pensando em alívio da dor, estou pensando em melhorar o seu movimento, tá? O movimento de você andar, a locomoção, o seu trabalho ser mais tranquilo durante o dia. Beleza? Então não deixe de compartilhar compartilhar o perfil. A gente, todas as segundas, quartas e sextas a gente tem lives aqui. Não deixe de seguir o perfil para você não perder, né, as atualizações. E curtir a live sempre, que vai nos ajudar no nosso trabalho. Beleza? Então, um bom dia, uma boa quarta-feira e a gente retoma na sexta-feira. Um abraço.